Eu sou a pessoa mais contraditória que se existe na face da Terra. Estamos no ápice desse verão infernal. E qual a leitura que eu escolho para o inverno ou para o verão? Noite Polar, da Michelle Paver. Vamos tratar desta maneira este nome, um tão desconhecido por muitos aqui no canal. Puxa a vinheta, Juliana! Gente, Noite Polar, um livrinho curtinho, né? Folhas brancas, editora Rocco. Na realidade, esse livro é uma releitura. Eu já li ele aqui nessa versão física e o reli agora no Kindle. Ele está disponível lá no Kindle Unlimited. Então, temos aqui Noite Polar, uma história de fantasmas. Gente, que livro! Temos algumas críticas com relação a esse livro, temos sim, mas não deixa de ser um excelente livro, né? Então, aqui nós temos a história do Jack Miller. Então aqui temos como essa história é protagonizada pelo Jack Miller. Ele é um físico de formação e ele vê um anúncio no jornal, né? Estamos aqui na década de 30. Começa no dia 7 de janeiro de 1937. Então ele viu um anúnciozinho ali no jornal que queria uma pessoa para operar com radiodifusão numa expedição que iria para a Baía de Gröhulken, no Ártico, né? Lá em cima lá em cima não, né? Lá na Noruega, na parte bem norte mesmo. Baía de Gröhulken não existe, foi um nome fictício criado pela autora. A autora ela visitou o Polo Norte para conhecer a questão de geografia, coisas do tipo, para poder escrever esse livro. Então, assim, tem uma descrição de geografia aqui que, digamos assim, um pouco com propriedade, porque realmente ela estudou isso bem a fundo para escrever essa história. Então, ele responde esse anúncio, né? Ele se encontra com mais 4 caras que vão para essa expedição e ele complementa essa expedição sendo o 5º. Só que é uma expedição que assim, que no começo ela já mostra assim, isso não vai dar certo. Então algumas coisas, quando eles, antes de pegarem um barco para ir para Noruega, antes de irem para Noruega, então acaba que acontecem algumas coisas e 2 já desistem. Então vai só o Jack, o Aug e o Gus. Eles acabam indo, né? Tem muita comida para 6 meses e tal, e eles vão numa época que essa baía ela é só frequentada por caçadores. Então, nessa época, não tem muitos caçadores. Então, eles vão passar um bom período lá sozinhos. Só que, quando eles chegam lá na Noruega, já começa um dilema, porque ninguém quer levá-los ao lugar, né? A essa baía de Gröhulken. Por aí, você já vê que tem coisa errada, né? Então, eles conseguem um barco com o senhor Erickson, e ele se recusa aí, tal. Então, a gente dá mais dinheiro, aí, bora lá, amigo, bora lá. E esse cara, ele tem um pé atrás com aquele lugar, né? E é um lugar totalmente, assim, isolado, que, tipo assim, semanas para você conseguir entrar, sair de lá para outra cidade. Então, esse senhor Erickson, ele acaba indo para esse lugar, chegam lá, montam o acampamento deles, tal. Então, quando eles ficam bem acomodados, né? O senhor Erickson vai embora, né? E eles ficam ali, os 3, completamente isolados, acompanhados apenas de mais alguns huskies siberianos. Eu não lembro a quantidade exata de cachorros. O Jack não gosta de cachorros. Então, eles começam lá a fazer realmente essas pesquisas, né? Que eles vão para recolher espécimes, pedras, rochas, para estudar a questão geológica e também fazer um estudo meteorológico, né? Estudando a questão de previsão de tempestades e coisas do tipo. Logo no início, assim que eles chegam, né? Depois de um tempinho que eles estão ali instalados, o Jack, ele vê aquela coisa assim, bem distante, ele vê um homem que, tipo, tem um ombro meio maior que o outro, uma coisa meio assim, talvez. E ele descreve aquilo assim, que ele acredita que aquilo seja um homem. Só que depois ele percebe que não. E ele fica naquela, né?
se fala ou não para os outros, porque os outros podem acharem que ele tá ficando louco, ou coisa do tipo, e blá blá blá. Então ele vai, guarda aquilo pra si. Sim, só uma pausa aqui no meio da história. Já curtiu o vídeo? Não curtiu ainda? Faça-me um favor, né? Deixa o seu joinha aí. Comenta aqui se você gosta desse estilo de terror polar, aquático, essas coisas assim mais frias. Façam indicações de livros aqui. Quem sabe eu posso até trazer livros que vocês indicam mais à frente, né? E vamos continuar também essa conversa aqui nos comentários. Pelo menos aí um emojizinho no comentário só pra eu saber que realmente você está me assistindo, né? Mas voltando, o livro, me esqueci de falar isso logo no início do livro, ele é um livro, digamos assim, meio que fora de forma. Essas coisas assim que fogem um pouco do convencional, eu gosto de chamar fora de forma. Não sei se é um termo que eu criei, mas é uma escrita não tradicional, mas é uma escrita tradicional, enfim, hipocrisia, ou se resolva. Esse livro ele é escrito no formato de diários, né? As entradas de diários de Jack Miller. Então é ele que está escrevendo tudo. Ele descreve ali bastante, né? Como é a rotina deles, a questão de como cuidar dos cachorros, fazer as medições meteorológicas. E eles acabam se comunicando com o mundo exterior somente através do rádio, né? O Gus, eu não sei se é o Gus ou se é o Algo, eu não vou entrar nesse mérito agora. Um dos dois tem uma crise de apendicite. Então ele é preciso sair dali às pressas, porque ele precisa fazer a operação. E meio que o Jack já tá vendo aquelas coisas, só que assim, o Jack, ele é uma pessoa sozinha. Ele não tem família, ele não tem amigos, ele é pobre. Vamos tratar dessa maneira. Eu não vou botar uma palavra bonita pra falar que é pobre. É pobre, lascado. Diferente dos outros, né? Que vem de um bom lar, que tem famílias estruturadas, bons amigos. E ele precisa realmente daquilo porque digamos assim, é uma maneira dele se provar que ele merece estar nesse mundo. Que ele tem algum valor no mundo. Então acaba que os dois, o senhor Erickson, né, que é o dono do navio que levou eles, volta, pega os dois, leva para a cidade e ele fica ali completamente sozinho. Então ele narra ali nas entradas dos diários dele. Eles pegaram realmente aquela parte que não tem sol. Tá entendendo? Que é escuro 24 horas, alguns dias ficam 24 horas sem luz solar. Isso por si só já dá uma coisa assim. Meio que digamos, você já quer surtar, né? Só pelo fato de você não ver luz solar. Agora imagina o fato de você não ver luz solar e você estar ali sozinho. Não consigo. Então, ele meio que começa a ter aquela síndrome do isolamento, né? Que alguns chamam de síndrome da cabana, mas não é porque ele estava numa cabana, gente. Esse nome já existe, não sou eu que estou criando. E muita gente teve essa questão da síndrome da cabana na própria questão da pandemia, né? Quando nós vivemos aquele isolamento, tal, né? Então, assim, você ali fica naquela. Será que ele tá vendo coisas? Será que ele tá delirando? Tal. Coisas estão errado, claro, né? Tem como piorar? Tem! Então, os amigos acabam não voltando na época prevista, que seria uma coisa de 3 semanas, e ele fica ali em completo isolamento. Enfim, né? Começa a surtar e começa a ver coisas, a sentir, a sonhar. Ele começa a se relacionar melhor com os cachorros. Aí acontece um episódio que os cachorros conseguem fugir do canal. E ele passa um dia ali com os cachorros completamente desaparecidos. Ele começa a surtar, sem entender para onde foram os cachorros, né? E por fim acaba voltando só um. A minha grande crítica é uma história boa? Porém, eu acho que o final, ele foi muito mal escrito. Tipo, eu preciso terminar. Então toma o final. Eu acho que a autora fez isso. Porque ela começou o livro assim, ela descrevendo muitas coisas. E no final, que a gente está carecido, tá entendendo? De respostas. A gente quer saber que aquilo, de fato, é uma coisa assim concreta. E ela não nos dá essa resposta.
concretamente, né? Ela deixa de escrever mais sobre isso e só, pá, toma teu fim, acabou. Por isso que esse livro eu não consigo dar um 4,5 para ele. Eu dou apenas um nota 4. É um livro que eu gostei muito, eu acho que é um livro assim que pode servir como introdução para muita gente que nunca leu nada assim de histórias relacionadas ao Ártico, à Antártida, tá entendendo? Mas assim, é um livro que eu tenho certeza que no futuro eu irei reler. Eu li esse livro a primeira vez, eu acho que na pandemia, no período da pandemia, quando eu o comprei. Na época, esse canal ainda era Engenharia e Literatura, porque tem até um carimbo aqui, eu não sei se vai dar pra ver. Era o Engenharia e Literatura. Porque na época eu tava fazendo, quando eu criei esse canal, eu tava fazendo engenharia. Comecei engenharia. Na pandemia todo mundo começou muita coisa, né? Terminaram de começaram na pandemia, eu também não, mas sem julgamentos. Então eu disse, ai, pandemia, eu vou fazer o quê? Agora eu tô ganhando dinheiro, porque tô no home office, mas eu ainda trabalhava 2 vezes na semana. Ah, então vou fazer engenharia, já que eu tenho tempo livre, né? Enfim, a pessoa que morre sofre com todo tipo alérgico à poeira, aí vai fazer o quê? Engenharia civil. Claro que deu errado, né, gente? Por favor. Deu totalmente errado. Na realidade, eu descobri que eu não queria fazer engenharia. Eu sempre quis fazer física, né? Eu sempre fui muito ligado à questão física. Eu gosto muito da questão dos planetas, sistema solar, essas coisas, assim, isso tudo, assim, astrofísica. Então, isso me chamava muita atenção. Então, assim, eu adorei pagar física na engenharia, né? Eu não queria estar fazendo obras, eu queria estudar física. Então, eu acho que esse foi um grande erro, né? Mas, enfim, agora, quem sabe mais pra frente, eu adentre aí na quinta faculdade, né? Não sei. Mandem eu ter juízo, mas então vamos parar de falar de mim. E eu espero que tenham gostado do vídeo. Essas foram as minhas impressões que eu tive sobre Noite Polar, da Michelle Paver. E acredito que eu irei reler esse livro. É um livro que, se eu me desfizer dele, seja talvez porque essa edição estrague e eu acabarei comprando outra, né? Mas é um livro que eu não quero ter fora da minha coleção. Ele merecia estar até aqui na estante, né? Mas esse ano eu tô pensando, com exceção dos livros do Stephen King, né? Porque vai dar de um lado ao outro praticamente. Só essa partezinha daqui em diante, que não são livros de King, mas daqui até o outro lado ali da parede, digamos que temos quase que 1,70 m de livros, de lombadas de livros de Stephen King aqui. Então a minha meta é movimentar a estante. Apesar que a maioria dos livros que eu selecionei para ler não estão na estante, né? Eu já deixei meio que separados ali ao lado da minha cama. Mas os livros que eu for lendo daqui da estante, eu vou retirar eles daqui para poder circular outros, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Falando muito sobre Noite Polar e também muito sobre mim também, né? Mas, enfim. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.